Apocalipse 16. Hoje eu vou terminar pontualmente às 9, tá, irmãos? Visto que nós vamos ter essa cruzada que já começa amanhã. Então, para não se tornar algo muito cansativo, tá bom? Às 9 horas eu vou parar. Pois vem aí 3 dias de muita vitória, governo. Não há motivo porque a gente sobrecarregarmos saindo daqui hoje às 9h30. Então, eu quero ver se eu faço um resumo hoje só para já deixar em ponto de partida para a gente fazer Porque na ordem, meus irmãos, na ordem, deixa eu lhe dizer aonde a gente está. Tá bom? Anote isso aqui. Ó. Nós passamos falando sobre o arrebatamento da igreja. Eu estou colocando aqui na ordem de acontecimento, tá? Eu estou alinhando os fatos acerca do Apocalipse, do que há de acontecer na sua ordem. Então, se você quiser anotar isso aqui, vai lhe ajudar. Então, começamos falando sobre o arrebatamento, falando sobre um pouco da grande tribulação. Na sequência, na segunda metade da grande tribulação, estamos caminhando para falar sobre a batalha do Armagedon. Depois da batalha do Armagedon, irá se instaurar na terra o milênio. Depois do milênio, virá a última batalha, que é Gog e Magog. Depois o juízo eterno. E por último, o estado eterno. Glória. Anote isso aí, porque vai lhe ajudar a entender. Tá? Numa ordem fácil, tá, irmãos? Fácil. Porque tem pessoas que quando vão dar esse seminário de Apocalipse, ele faz isso em 2 dias, 3 dias. E olha que a gente já está estudando há meses. Começamos em maio, estamos em agosto, então maio, junho, julho, agosto. Então são quantos meses? Quase 3 ou 4 meses aí falando sobre esses assuntos, tá? Então, dentro de uma sequência lógica de fatos que irão ocorrer, primeiro, arrebatamento, grande tribulação, Armagedon, milênio, Gog e Magog, juízo eterno e estado eterno. Então, dentro dessa sequência, nós estamos saindo da grande tribulação. Na quinta passada eu falei sobre as 2 testemunhas. Então nós estamos praticamente saindo, estamos nos 3 anos e meio finais da grande tribulação, já para falar sobre a primeira guerra, que tudo aponta que será a terceira guerra mundial, tá? A batalha do Armagedon.
Armagedon. Então, hoje eu quero ver se eu já deixo praticamente esse assunto encaminhado. No retorno, na próxima semana, isso se a gente não for convidado a entrar nas mansões celestiais, falarmos sobre o milênio, tá? E aí seguir nessa sequência que já está chegando ao seu estágio final, tá bom? Então estamos aqui só para alinhar, tá, irmãos? Só para alinhar, porque a grande dificuldade do Apocalipse é ter essa sequência aqui. Tem gente que conhece as coisas aos pedaços. Você vai perguntando uma coisa a outra, ele vai soltando, mas ele não tem a doutrina definida na cabeça dele, tá? Ele não tem a ordem. Se você perguntar a ele sobre o anticristo, ele vai falar. Se você perguntar a ele sobre o juízo final, ele também vai falar um pouco. Mas se você pedir para ele ordenar, eu quero que você ordene, ele não vai ordenar. Mas a doutrina, para ela ser entendida e aceita, ela precisa ser ordenada. Daí o nome sistemática, tá? Porque há uma forma sistemática de entender o assunto em todo. Não é você fazer uma salada e falar de tudo e não falar nada. Os irmãos entenderam? Amém. Tem gente que quer falar de tudo e não fala nada, né? Então não é o muito. É você ser preciso e alinhar, tá? Então repete isso aqui, vamos lá? Arrebatamento, grande tribulação, Armagedon, milênio, glória maior, juízo eterno, estado eterno. Eu chamo de estado eterno aquilo que seremos, tá? E como ficaremos depois que tudo isso aqui for realizado, tá? Porque tudo isso aqui, meus irmãos, quem está fazendo não é o diabo, não é Satanás que vai fazer a grande tribulação, não é Satanás que vai fazer o Armagedon, nem o milênio, nem a guerra de Gog e Magog, não. Quem está fazendo tudo isso aqui é o trono de Deus que controla todas as coisas no céu, na terra e embaixo da terra. Tá? Tudo isso aqui, tudo isso. Então, nunca atribua nada disso ao diabo. Pelo contrário, o diabo nesse cronograma aqui, o diabo está sendo caçado pelos céus. Tá? A grande verdade é essa, que nesse desenrolar de Deus sobre a terra, Satanás está sendo caçado. E ele está se escondendo, ele está correndo, ele está enganando, fazendo alianças para tentar resistir à ira do Cordeiro. Só que a ira do Cordeiro, ninguém pode resistir à ira do Cordeiro. Ninguém pode se esconder da ira de Deus. Ninguém, tá? Pode apagar? Obrigado. Apocalipse 16, vamos ler. Está escrito assim: e ouvi uma grande voz que procedia da onde? Da onde, meus irmãos? Então perceba o que eu acabei de dizer. Quem está executando tudo é Deus da sua morada. A voz não está vindo da terra, o comando não está vindo da terra, está vindo do santuário de Deus. Preste atenção, às vezes você lê e deixa a coisa passar, mas tudo que vai acontecer vai proceder do santuário. As ordens, os fatos, até mesmo a liberdade que Deus vai dar ao anticristo, ao falso profeta, ao Leviatã, para agir sobre a terra, tudo vai vir do santuário de Deus, tá? E ouvi uma grande voz
7 anjos: ide e derramai as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Verso 2: então foi o primeiro anjo e esvaziou a sua taça sobre a terra, e uma chaga horrível e maligna nasceu nos filhos dos homens, que tinham o sinal da besta, e daqueles que adoravam a sua. Verso 3, quem pode ler? Derramou segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morro, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O terceiro anjo, versículo 4: esvaziou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e aquelas águas se tornaram em sangue. Perceba aqui no verso 3, o que é atacado é o mar. Vocês notaram isso ou não? Perceba isso. No verso 4 já é o rio, tá? Daqui a pouco eu vou lhe mostrar por quê. Verso 5: e ouvi o anjo das águas dizer: justo és, ó Senhor, aquele que era o santo, porque és justo e julgastes estas coisas desta forma. E ouvi o anjo das... Vocês estão aí ou não? Não estão não. E ouvi o anjo das águas. Diga, anjo das águas. Não é Iemanjá, tá? Isso aqui não é Iemanjá. Deus tem anjos que controlam a fauna, as águas salgadas, as águas doces. Deus tem anjos determinado por ele que guarda isso. Irmão, as águas são uma das maiores manifestações da glória de Deus. As águas, tá? O Leviatã está adormecido aonde? As águas. Satanás vai ser lançado para o corpo do Leviatã e ele vai habitar nas águas. Então perceba que Deus está, o Leviatã está na terra e ele vai ter atuação tanto no mar, águas salgadas, como nos rios. Mas Deus está do céu derramando a taça dele justamente onde o Leviatã está. No domínio que o Leviatã está habitando e tentando dizer que é ele que governa o mar, Deus está levantando a taça e derramando sobre as águas salgadas do rio. Você não domina sobre isso, Leviatã. Não é Iemanjá, tá? O diabo ele sempre vai querer utilizar-se da sua ignorância bíblica para tomar conta, tomar posse e reivindicar aquilo que você não sabe que é seu. Aí tem muitos crentes que não vão para a praia porque acham que a praia é de Iemanjá. Eu vou, Gustavo. Eu vou e ainda digo, anjo, controla as ondas aí. Tem um anjo. Irmão, olha o que o anjo está dizendo. Justo és, ó Senhor, aquele que é e que era o santo. Então, em toda a obra da criação de Deus, Deus não criou as coisas e abandonou elas, como diz um certo filósofo, que Deus virou as costas para a criação. Isso é uma mentira. Deus não virou as costas para nada que criou. Ele criou e colocou anjos guardando. Deu livre-arbítrio ao homem, disse ao homem para dar um descanso à terra. O homem até hoje não dá esse descanso, e tudo que nós sofremos hoje é consequência das nossas próprias irresponsabilidades.
verdadeiros e justos. E o quarto anjo esvaziou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que atormentasse os homens com fogo. E os homens foram atormentados com altas temperaturas, e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. Meu Deus! O quinto anjo esvaziou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se cobriu de densas trevas. Olha quem está reinando neste momento em que as taças estão sendo derramadas. É por isso que eu estou dizendo, irmãos, que Satanás está sendo caçado pelo sistema de segurança dos céus. E o verso 10, se você colocar o coração nisso aí, você vai ver. O quinto anjo esvazia a sua taça sobre o quê? O trono da besta. Quem é a besta aqui? O anticristo. Então o anticristo vai estar sentado no trono, porque no meio dos 3 anos e meio da grande tribulação, ele vai romper, tirar o sacrifício do templo, vai colocar o trono dele para ele ser adorado, tá? E quando ele achar que está dominando, ele vai ver uma taça caindo bem em cima do trono dele. Mas não se arrependeram das suas paixões. O sexto anjo esvaziou a sua taça sobre, e aqui está a sexta taça, irmão. Essa sexta taça que nós vamos ver aqui, tá? Essa sexta taça, ela é que vai dar, ela vai fazer a conexão para a grande batalha do Armagedon. É ela que vai. Essa sexta taça será derramada sobre especificamente o rio Eufrates, tá? É ela que vai abrir porta para que os reis que vêm do Oriente, que não irão se aliar com o anticristo, passarão o rio Eufrates e irão batalhar contra o anticristo, tá? Então essa sexta taça, ela faz uma conexão direta, verso 12, presta atenção nisso, para a batalha e a guerra do Armagedon. Então o sexto anjo esvaziou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, liberando caminho para os reis que vêm de onde? Oriente. Alguém sabe quem são esses reis? Sabe, Ivan? Ivan sabe. Fala aí, filho. Quem são? Então, a China, a Coreia do Sul. A China, a Coreia do Sul, tem outro, pastor, que eu não lembro. Eles são os descendentes de Abraão também, tá? Essas nações, tem a China, a Coreia do Sul e o 10º dedo da estátua, que é o último dedo do bloco de nações, que na verdade não é apenas uma nação, é uma conjunção de vários outros países, tá? Que cruzarão. Eles não aceitarão, irmão, as ordens do anticristo. Eles não se submeterão ao governo do anticristo. Então, essas nações que cruzam o Eufrates se reunirão e travarão uma peleja contra o anticristo, tá? Verso 13. Eu quero ler o versículo e depois voltar. E vi quando da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos imundos
demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo, a fim de congregá-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Estes espíritos são falsos sinais que serão operados pela trindade diabólica, a besta, o falso profeta, o anticristo. Esses espíritos são poderes que os mesmos irão operar, e através desses poderes eles enganarão as demais nações. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa: nessa batalha do Armagedon, o anticristo não vai ficar só, não, tá? Nessa batalha do Armagedon, grande parte das nações se unirão ao anticristo para lutar a favor dele. Então, não pense vocês que apenas nos nossos dias é que as pessoas são contra o Evangelho. Não. Você vai perceber que mesmo Deus trazendo vários sinais, o sol, o buraco da camada de ozônio aquecendo a terra a ponto dos homens morderem a língua de dor, mas nada disso fará com que eles se voltem para Deus. Nada disso. Você vai perceber que mesmo executando o juízo, Deus vai trazer a misericórdia. Porque a misericórdia é uma parte inseparável de Deus, irmão. Só que a dureza dos homens chegará ao ponto de eles verem esses sinais e ainda assim não se voltarem para Deus. Eles se unirão ao anticristo. Por quê? Porque verão sinais, porque verão uma imagem, tipo aquela imagem que foi levantada na Babilônia pelo Nabucodonosor, falar, operar sinais, andar, conversar. Então você vai ver que facilmente esses espíritos de demônios que vão operar esses sinais vai enganar mais da terça parte do mundo. Porque os homens são muito fáceis de ser enganados quando veem os sinais, irmãos. Muito fácil, muito fácil. Se chegar um profeta aqui revelando o seu número de CPF, você vai abrir a sua conta corrente, você vai dar tudo que você tem, porque você vai achar que Deus está nele. Só que os sinais não mostram que Deus está nele. Não mostra. Para que eu quero saber o número da minha CPF? Se eu quiser pesar o seu CPF, daí minha carteira abre. Tal. Agora, vocês não vão valorizar um homem que gasta horas ensinando a palavra, mostrando a verdade, mas quando chegar um que revela e faz qualquer sinais, vocês facilmente se encantam. Meu Deus. Diz isso para o teu irmão, que eu sei para ele: aprende com o anticristo, que muitos virão no nome dele, mas nem tem comunhão com ele. Aprende isso. Aprende isso. Porque embora o anticristo ainda não se revelou, mas o espírito do anticristo já está na terra, viu? Já está. O espírito do anticristo já prepara o cenário. Então todo esse engano, toda essa falta de amor às coisas de Deus, isso é fruto, isso é uma ação direta do espírito do anticristo. Nós já lutamos contra ele, meus irmãos. Nós já pelejamos a nossa batalha antecipadamente contra ele. Vocês estão aí? Glória a Deus. Eu não estou ensinando matemática, não. Estou ensinando a Bíblia. Em português, para vocês só ficarem me olhando, não, tá? Dá um glória, faz alguma coisa. Aí vocês estão que eu estou com a tatuada aqui. Aleluia. Verso 14: pois são espíritos demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Verso 15: eis que venho como ladrão, não para a igreja, tá? Não para a igreja.
Quem conhece as histórias da Bíblia sabe que neste vale aqui, várias batalhas já foram travadas nele. Várias batalhas, tá? O Armagedon vai acontecer nesta batalha, neste vale, geograficamente falando. Mas Saul e seus filhos foram mortos aqui. Várias batalhas bíblicas, várias batalhas, confrontos foram travados no vale de Jezreel. Então, isso aqui para os judeus é uma coisa muito ativa, muito viva, porque as batalhas que foram feitas neste vale marcaram a história do povo de Israel. E uma das últimas batalhas também será travada neste vale. Tá? Eu vou falar geograficamente sobre o vale, sobre essas questões. Fique tranquilo. Verso 17. O sétimo anjo esvaziou a sua taça no ar, e saiu a grande voz do santuário celestial. De onde saiu a voz? Dizendo: está cumprido. E houve relâmpagos, e os trovões rebombavam, e ouviu-se o som de um grande e forte terremoto, o qual nunca houve desde que os filhos dos homens estão sobre a terra. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e veio à memória de Deus a grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho e do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados, e do céu caíram sobre os homens grandes pedras de granizo, cujo peso era de quase 1 talento, 34 quilos e 28 gramas. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga daquelas pedras, pois a sua praga era extremamente grande. Meu Deus, os homens nunca, deixa essa praga aqui. Os homens nunca, quando o homem coloca no coração não se render a Deus, não tem jeito. Isso fica claro no Apocalipse. Quando o homem coloca no coração não servir a Deus, não quero as coisas de Deus, não vou caminhar com Deus, pode acontecer o que for. Taças, ira, anjos, demônios, e eles ainda assim continuam duros. Mas que bom que você não está nessa classe. Que bom. Então vamos lá. O segredo do capítulo 16 está no verso 12, tá? Porque depois de hoje eu não vou falar mais sobre as taças, não vou falar mais sobre os juízos que já passaram, tá bom? Então o segredo, como eu já falei, a 6ª taça lançada sobre o rio Eufrates pelo 6º anjo é a conexão para a batalha do Armagedon, tá certo? Então eu vou alinhar para ver se a gente já passa para a questão do Armagedon, ok? Vocês estão aí, irmão? Que bom que eu não estou só hoje aqui. Então, os irmãos sabem que Jerusalém está descendo. Amém. Meu Deus. Jerusalém está descendo. Tá? Essas 6 taças que vocês viram derramar aí, essas 6 taças, ou 7,
Eu falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 taças, ela é um juízo direto. Direto sobre o dragão, o Leviatã. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo de número 27, versículo de número 1. Por favor. Aleluias. Glória. Isaías 27. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Alguém achou? Pode ler. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, que matará o monstro que está no mar. Quem é esse dragão? Leviatã. Isaías capítulo 27, versículo 1. Tá? Então, você pode associar Isaías 27:1 a Apocalipse capítulo 16, porque as duas passagens estão falando sobre a mesma cena. Então, Jerusalém está descendo em direção à terra. João via isso. E eu via a Jerusalém que descia do céu para a terra. Você leu comigo que uma dessas taças vai danificar o sol. O sol não terá essa luz, porque faltando um espaço de 7 anos para que a Jerusalém chegue até a terra literal, tá? Em 7 anos, a luz que vai iluminar sairá da própria Jerusalém. Aleluia. Da própria Jerusalém. Isso você já sabe que eu já falei. Tá? Num período de espaço de 7 anos, para que a Jerusalém chegue completamente à terra, a luz da cidade. A igreja não vai estar na terra, a igreja está aqui. Aleluia. No milênio, a igreja não está na terra, tá, irmãos? No milênio, a igreja não está na terra. No milênio, onde Cristo vem governar a terra por 1000 anos, quem vai estar nesse governo, tá? E quem vai ser governado diretamente pelo Cristo da terra são os judeus. São judeus, tá? Só que a Jerusalém, porque o Cristo vai estar assentado na Jerusalém terrena, tá? E a igreja estará na Jerusalém celestial. Aleluia. Glória a Deus. Então, no milênio, nós vamos estar em um contato direto com o que vai estar acontecendo, até porque os nossos corpos são espirituais, são corpos glorificados, transformados. Mas o governo milenar é direcionado aos judeus. Tá? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 que há corpos materiais e corpos espirituais. Então, embora Cristo esteja aqui governando e mostrando ao mundo e aos homens como seria o governo dele na terra, nós estaremos na Nova Jerusalém vendo todo este acontecimento se desencadear. Tá? Algumas pessoas me perguntaram, pastor, no
Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Zacarias capítulo de número 13, 14. O Cristo estará em Jerusalém, realizando a festa dos tabernáculos, e todas as nações da terra subirão a Jerusalém para adorar o grande Deus. Aleluia! Uma grande festa. E ainda diz mais: toda nação que não subir para adorar o Cordeiro, não vai chover sobre a terra dessa nação. Deus vai privar que essa nação seja abençoada caso a mesma não suba para Jerusalém durante o milênio para adorar. Então veja a restauração que vai ocorrer na Jerusalém terrena. Eu estou falando da Jerusalém terrena, Meu Deus! porque na Jerusalém celestial nós estamos lá. Tá? Ela está descendo, ela ainda não desceu. Não desceu. Eu disse que está faltando quantos anos para nós chegar na terra? 7 anos. Tá? Então, no milênio, o Cristo vai estar governando a terra. Satanás, o anticristo e o falso profeta aprisionados, presos durante 1000 anos. Queridos, até durante o milênio vão ter pessoas que não irão submeter-se ao governo de Cristo no milênio. Aquela passagem de Mateus 24, que o joio cresce no meio do trigo, que a gente aplica para hoje, que não está errado em um certo sentido, mas o contexto dela é o milênio, porque no milênio essas pessoas que irão ver o Cristo governar, ver toda a manifestação da glória do Cristo governando e não se submeterão ao governo de Cristo, serão o joio no meio do trigo. Meu Deus! Depois desses 1000 anos, quando Satanás for preso, Satanás vai reunir essas pessoas para a última batalha, a batalha de Gog e Magog. Então, entenda, irmão, sempre, por mais que você queira fazer o melhor de si, sempre vai ter alguém contra. Meu Deus! É isso? É o joio. Sempre. Não, se aconteceu isso com Cristo, não vai acontecer com você? Se chamaram ao dono da casa de Beelzebul, não vão chamar aos escravos, aos servos, de quê? Por isso que uma certa feita me chamaram e disseram: pastor, se prepare porque vamos se levantar contra a liderança, a sua liderança. Meu filho, isso não é revelação. Não. Como não? Ô filho, isso aconteceu com Jesus, ele já me avisou há mais de 2000 anos atrás. Meu Deus! Então, você tem que estar preparado. Sabe qual é o problema do cristão? Sabe qual é o nosso problema? É que você não se prepara para as realidades de Deus na tua vida. Muitos cristãos são formados como bibelôs, são orientados e treinados a só ouvir a palavra: vai dar certo, vai abrir, Deus vai acontecer. Mas você precisa ser treinado para quê? Para o jardim do Getsemane, para o dia da escuridão, para o dia da prova, para quando a prova chegar, você não murmurar e saber que ela vai passar e Cristo continua na história daquela vida. Então pega a mão dessa pessoa e diga assim para ele: ó, se prepara para o Getsemane na tua vida. Porque só teve Calvário
é só. Isso passa. É a vida brasa, é o fogo brasa. Você vai assar uma carne, aí você acende lá o fogo. Primeiro fica aquele fogo fumaçando, né? Sapega a carne toda. Aí você olha e diz: tem fogo? Não tem. Não tem. Está ainda a ver se vai ficar. Mas quando não tem mais fumaça nenhuma, que só tem aquela brasa assim, com aquela cinza branca. Eu lembro do interior. A gente chegava perto das fogueiras assim, capaz vai apagar. Eu ia dormir, acordava e a bichinha estava acesa. Porque ali ela fala da brasa. Brasa fala de maturidade. É o fogo da luz. Olha, irmão, passa para as fases da brasa. Passa para as fases. Pois bem, então, a taça de número 6, ou a taça de número 2 e 3, capítulo 16, está com a Bíblia aberta, versículo de número 3 e o versículo de número 4, a taça de número 2 e a taça de número 3. Perceba que a taça de número 3 ou a taça de número 2, ela vai ser derramada diretamente sobre o mar. Sobre o mar. Ok? E está escrito aí que todos os habitantes que estão nas águas, todos os seres vivos das águas serão mortos. Só vai ficar lá um Leviatã. O Leviatã vai ficar sozinho. Quando a taça da ira de Deus derramar na água, todos os seres marinhos morrem. E o Leviatã fica lá sendo atormentado, porque a gente sabe que Satanás, quando cair das regiões celestiais, ele vai habitar no corpo do Leviatã. Tá? Eu falei de todo o poder que o Leviatã irá operar no mundo, e a besta que sobe do mar, que é o anticristo, só ele, claro que isso é um plano satânico, dará ordem ao Leviatã. Na verdade, um engano. As nações se reunirão com suas armas nucleares para tentar destruir o dragão, só que não vão conseguir. E quando as nações perceberem que o anticristo tem, entre aspas, domínio sobre o Leviatã, elas se voltam para o Leviatã ou para o anticristo, porque elas vão olhar e vão dizer: não, o único que tem poder para dominar este grande ser, este grande dragão é o anticristo. Então o que nós vamos fazer? Se aliar com o anticristo. Meu Deus. Se aliar com o anticristo. Então eles aceitarão adorar a imagem que vai ser levantada. Eles aceitarão receber a marca da besta, o número do homem 666. E eu não sei se você notou que a taça de número 1, que está no versículo de número 1,
rejeitaram a marca da besta. Irmão, olha aí o que aconteceu. E uma chaga horrível e maligna nasceu nos filhos dos homens que tinham o sinal da besta e daqueles que adoravam a sua. Não, chaga maligna no original é câncer. Câncer. Chaga maligna. Câncer. Então a primeira taça derramada sobre a terra, todos aqueles que fizeram aliança com o anticristo e receberam o sinal da marca da besta, receberão uma chaga mortal no seu corpo. Que coisa! O anticristo ele fará com que as nações entendam que ele domina o Leviatã. Satanás está aqui. Satanás está aqui encarnado. Tá? Pelo fato de Satanás estar encarnado no Leviatã, ele vai estar submetido às leis da terra, ao tempo da terra. Porque ele agora está dentro de um corpo físico. Satanás era o Leviatã. Daniel fala da profanação do templo, aonde a imagem será adorada dentro do próprio santuário de Deus, na Jerusalém terrena, tá? Daniel fala: enquanto virdes o abominável da desolação. Jesus pega esse mesmo texto de Daniel e fala em Mateus capítulo 24. E o que é essa abominável desolação? O anticristo suspende o sacrifício ao Deus do céu. Irmão, eu falei na terça sobre a questão de sacrificar. Quem estava aqui terça-feira? Eu falei na terça sobre o poder do sacrifício. Quantos ouviram isso? O que é que o anticristo vai tirar de dentro do templo? Primeira coisa. Porque sacrifícios têm poder no mundo espiritual. E o diabo sabe disso. O diabo sabe. E ele, sabendo disso, a primeira coisa que ele vai tirar: tire os sacrifícios ao Deus dos céus. Tira. Vocês agora vão adorar a imagem. Porque os sacrifícios, irmão, se algo que você vai fazer para Deus não lhe dá um sacrifício, não tem valor. Mas tudo que você já viu, aquele sacrifício, aquela luta, aquela prova, Deus, carinho. Chegou aqui. Não, eu vou entregar Ismael. Ismael é o sacrifício, é filho da escrava. Eu quero Isaac, filha de Sarai. Porque o que você não valoriza, Deus também não valoriza. Todo mundo entrega o que não dá valor. Só que o que não tem valor para mim, não tem valor para Deus. Diz que eu tenho irmão, entrega Isaac, que o milagre vai chegar. Aleluia! Entrega Isaac. Me veio algo aqui para falar, mas eu vou segurar. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11, só para falar sobre essa questão do anticristo e do falso profeta que estarão congregados aqui. Aleluia. Estou acabando, falta 10 minutos.
Daniel, capítulo de número 11, versículo de número 40 a 44. Alguém leia, por favor. 40 a 45. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele, com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Todo esse contexto que vocês estão vendo aí é dessa batalha que nós vamos já iniciar falando, certo? Sobre o Armagedon. Quando essas taças, meus irmãos, eu já mostrei que a taça de número 2 e a taça de número 3, a taça de número 1 foi derramada sobre os homens que receberam o sinal da besta, a taça de número 2 e 3 foram literalmente derramadas sobre as águas salgadas e as águas doces, que é o domínio do Leviatã, tá? Mano, esse animal sagaz, que na verdade é um dragão onde Satanás estará incorporado, ele tanto habitará nas águas doces como nas águas salgadas. Leviatã. Então Deus fere tanto as águas doces como as águas salgadas. Cerca o Leviatã. Cerca. Atormenta ele. Mano, pensa na força desse animal, porque quando a taça vai ser derramada no mar, todos os seres vivos do mar morrem, mas esse miserável não morre. Mas uma hora ele morre. Aleluia! Glória a Deus! Essa peste muito morre. Aleluia! Mas é pra você ver que lutar contra o diabo não é bater o pé e dizer sai. Tá? Tem gente que acha que obra de libertação é repreender demônio. Você está enganado, meu filho. Obra de libertação não é ficar dizendo que está amarrado, está solto, está repreendido, eu te mando para lá, eu te mando para cá. Você está enganado, meu filho. Está enganado. Mate um rato hoje na tua casa, se lá tiver. Se não tiver, graças a Deus, você vai bater. Mate um rato e não tire o lixo da casa. Mate ele. Amanhã ele volta com mais 8 com ele, meu filho. Então, obra de libertação não é só repreendido, vai para o abismo, vai para não sei o quê, sai daí, sai da tua. Obra de libertação é repreender ele, pegar a vassoura, acender a lâmpada da casa e jogar a sujeira para fora. Aí ele não volta nunca mais. Por isso que muita gente hoje vem, pastor, ora, vai querer varrer? Não, então eu também não oro. Eu não sou abençoado. Sou bobo. Quer limpar? Por que não? Quer quebrar um pacto com o maligno? Não, porque epa. Não ora pra quê? Aí fica descansando, calo tudo nosso, fica até 11 orando. Miserável desse, aí quando sai dali, vem rato. Meu Deus! Ai, meu Deus! Queridos, põe uma coisa na tua cabeça. Apocalipse, desde Gênesis capítulo 3 até Apocalipse capítulo 22, que a serpente luta contra a gente. Como você não entendeu isso aí? Meu Deus! Não entendeu não, filho?
inimizade com a serpente. Tem gente que quer ser amigo dela. Tudo bem? Mas está a serpente. Aí a serpente aí já adulterou. Ainda não, eu estou indo ali. Que é isso? Glória a Deus. E porém inimizade. O diabo não tem que gostar de mim mesmo, não. Ele é meu inimigo e eu sou inimigo dele. Glória a Então diz para o teu irmão assim, ó, não tem amizade com a serpente. Não tem amizade com as coisas que a serpente gosta. E o que ela gosta? Ela vai rastejar, ela vai da mentira, ela vai do pecado, ela vai da sujeira. Mas você foi chamado para a santidade, para a limpeza, para ser separado, rapaz. Então pare de viver essa vida de engano dentro da igreja. Para! Nós vivíamos no mundo debaixo da direção do Espírito que atua nos filhos da desobediência. Fazíamos tudo que a serpente gosta. Mas depois que fomos transportados para o reino da luz, serpente, serpente, nunca mais. Agora é guerra. É guerra civil. É por isso que você não entende, irmão. A luta que você passa. A luta já começou de Gênesis 6. E ela não uma beleza. Ela tentando morder você, picar você, parar você. Meu Deus. Ela é sagaz. Meu Jesus. Meu Deus. Só que a serpente perde o poder quando a limpeza entra. O Senhor amaldiçoou ela e disse: comerás do pó da terra. Pó fala de resíduo, de coisas, poeira, pó. Claro que ali é uma referência direta ao homem que o seu corpo voltará ao pó. Mas, em uma questão espiritual, a serpente gosta de pó, sujeira, mofo. Tira essas coisas da tua vida. Por que os sacerdotes zelavam no altar de 6 em 6 horas? Porque tudo que era colocado para queimar no altar criava cinzas. Tinha um grupo de sacerdotes que só tinha uma função, sabe qual era? Tirar o pó do altar. Meu Deus. Vinha e limpava. Bota incenso e brasa nova. Quando a brasa caía no incenso, no altar, limpo. Sabe qual é o problema da tua vida?
consideração. Então, que ela lhe dá paz e você não sente paz. Ou isso só acontece comigo? Uma paz sarcástica. Eu não respondo. Meu Deus. Doido para ver a queda dos outros. Trama coisas ocultas para destruir a imagem do irmão. Aí quando passa, vai! Só olha assim. Meu Deus. Vem. Paz. Uma das características dos filhos do reino, eles são pacificadores. O que é pacificar? Tem um problema, rapaz, esquece isso, deixa pra lá. Aleluia! Uma das características dos filhos da serpente, já viu que fulano só fala mal de você? Você não vai revidar? Rapaz, vai lá, fala alguma coisa. Tá? Aleluia! Os céus, Daniel, governam sobre a terra. Glória a Deus. O dia que o crente aprender isso, que não é a oração contrária que vai te derrubar, que não é a macumba que vai te derrubar, é que os céus governam sobre a terra. Vai viver um evangelho diferente, menos religioso e mais prático. Não, quando Davi saiu de Jerusalém, porque Absalão, filho de Davi, queria usurpar o trono, e Davi teve que fugir do próprio filho. A Bíblia diz que Davi e os seus soldados, os valentes, ia subir num monte, e um homem da casa de Simei pegava pedras, pó, e jogava na cabeça de Davi, do rei Davi, e amaldiçoava Davi. Falava: tá vendo aí, Davi? O sangue de Saul está sendo cobrado. O sangue de Saul está sendo cobrado. E eles apedrejavam o rei, pegavam com ele e lançavam Davi. Os valentes de Davi deu uma parada e disse: rei Davi, só uma ordem para eu cortar a cabeça desse amaldiçoador. E Davi disse: não. Olha o que Davi vai falar, irmãos. Quem sabe se não é Deus que levantou este homem para me amaldiçoar. Mas o meu Deus transforma maldição em bênção. Deixa eu. Só que a história não acaba quando Davi está sendo restituído ao trono, porque o rebelde não vai ficar muito tempo no trono, porque trono é uma questão de herança, de legalidade, de conquista. Não é para quem quer, é para quem Deus dá. Quando Davi vem voltando, quem ele encontra? Simei, o mesmo que é mal. Aí Simei, ó. Meu Deus. Meu Deus. Davi não precisou fazer nada. Não, aprende isso. Meu Deus. Aprende isso.
Estou ocupado fazendo uma grande obra. Eu posso descer. Fala alguma coisa aí, filho de Jesus. Estamos nos 3 últimos anos e meio finais da grande tribulação. O anticristo, irmão, ele poderia perceber, porque qual é a taça que é derramada sobre o trono dele? Vê aí. Não, está em Apocalipse 16. A quinta. Vê aí, para não falar errado. Qual taça é derramada diretamente no trono? A quinta taça. Aonde é que está o trono da besta? No templo, pastor. Muito bem, no templo de Jerusalém. Ele tira o altar de Deus, tá? Queridos, eu não sei se alguém se lembra de Daniel, mas Daniel teve uma visão que o templo seria profanado e ele já foi, e será novamente, porque a profecia tem dupla aplicação, tá? A gente sabe que o Antíoco Epifanes sacrificou uma porca no altar. Levou uma porca, enganou os judeus e sacrificou uma porca no altar. Hoje existe uma festa no calendário judaico, tá? A festa de... Não é Purim. Eu vou lembrar. Uma festa foi instituída depois que o templo e o altar foi profanado por essa porta. Os judeus vão limpar o altar por causa dessa profanação. Alguém tem uma Bíblia católica em casa? Não, eu sei que você é crente, eu sei. Eu sei que você é crente. Mas pega a Bíblia católica. Ali não é palavra inspirada, tá? Parte dela. Porque tem coisas que temos na nossa Bíblia também. Tem os livros apócrifos. E lá vai ter o livro de Macabeus. Não tem valor espiritual nenhum, mas valor histórico tem. Então, se você quer conhecer um pouco da história do que eu estou falando, leia esses livros e lá vai estar. Foi Macabeus que se revoltou contra Antíoco Epifanes e o matou por causa dessa profanação. Então, este trono do anticristo está dentro do templo. Por que eu fiz questão de pontuar que o trono está dentro do templo? Porque Deus vai derramar a taça, se é no trono, então é dentro do templo. Não, para purificar a obra de
O homem que sai da medida, em Apocalipse capítulo 13 e 14, ele primeiro mede o templo. Isso está dentro dele. Mede isso. Então, a taça é aqui, meu irmão? Tem certeza? A quinta taça é derramada sobre o trono do anticristo. O anticristo vai ficar em uma revolta tão grande, pensa que ele vai ficar atribulado, e ele vai empreender uma perseguição a Israel. Tamanho. Ele se voltará junto com todas as outras nações que se aliaram a ele, e ele se voltará para perseguir a Israel. Só que há uma profecia que justamente neste tempo Israel será arrebatado para o deserto. A Bíblia fala que o que aconteceu em Êxodo, quando Deus com mãos de águia tirou Israel do Egito e transportou para o deserto com mãos de águia, vai acontecer a mesma coisa aqui. O anticristo vai perseguir, tá? O remanescente, os 144 mil remanescentes de Israel. Só que Deus, com mãos de águia, vai arrebatá-lo até o deserto. Aleluia! Eu vou ler um texto com você que o Leviatã, quando vê que Deus arrebatou os judeus para o deserto, ele brandirá a sua cauda nas águas, para que as águas tentem pegar este remanescente. Só que a areia do deserto vai sugar as águas e não vai pegar. Glória a Deus! Diz para ele, irmão, assim, diz para ele assim, ó: as mãos de águia vai guardar a tua vida. Diz para ele, você falou com tanta fé que ele nem vai acreditar. Meu Deus! Glória a Deus! Amém, pastor. Aleluia. Apocalipse 12. Deixa eu só ler o texto para você não ficar achando que eu estou falando alguma coisa de mim. Meu Deus! Tá? Meu Deus! É por isso que Isaías diz: quando passarem pelo fogo, ele não te queimará. Quando passarem pelas águas, elas não te submergirão. E não é porque você ora, viu, crente? Nem porque você jejua, é porque as mãos de Deus estão contigo. Meu Deus! Já estou acabando. Ó, Já estou acabando. Verso 14. Capítulo de número 12. Apocalipse capítulo 12, verso de número 14 até o 16. Acharam? No 13, para você entender. No verso 13 diz: enquanto o dragão foi lançado na terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz um filho varão. Esta mulher aqui é Israel, tá? E também Maria, como eu já expliquei. Tem uma aplicação dupla, mas nesse sentido que eu estou explicando agora, em que o anticristo vai perseguir Israel, essa mulher que deu o filho varão é Israel, porque Jesus Cristo é da descendência de Israel, né, irmãos? Verso 14: foram dadas à mulher duas asas da grande águia, para que voasse ao deserto para longe do dragão, ao seu lugar, onde recebe sustento por um tempo. Sabe quanto tempo? 300
dragão fixou-se sobre a areia do mar. Então, nesse período final, Israel está no deserto, guardado, escondido. Aleluia! Glória a Deus! Guardado. O anticristo louco. Porque as taças, as 6 taças foram derramadas, foram destruídas mares, rios. Na verdade, a terra foi purificada para a chegada do milênio. Não, Cristo não vai governar numa terra que Satanás balançou. Perceba que tudo está sendo destruído e será restaurado no milênio. Que bom! Aleluia! Que bom! Volte para Apocalipse 16. Glória a Deus. Verso de número 12. Cadê esse ataque? Então, queridos, o rio Eufrates, vou colocar aqui mais próximo ao anticristo. O 6º anjo esvazia sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, liberando o caminho para os reis. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Não é que o rio Eufrates. Não, depois você pega em casa, atrás da sua Bíblia tem um mapa. Tá? Dá uma olhada no rio Eufrates. Não é que o rio vai secar por inteiro, vai ser aberta ele vai secar a ponto de dar passagem para os reis que vêm do Oriente, que não fizeram aliança com o anticristo. Então os reis do Oriente chegarão, passarão o rio Eufrates, porque essa 6ª taça esvaziou e deu acesso para os reis passarem, e aqui haverá essa reunião do anticristo e as nações que com ele fizeram aliança, e as nações do Oriente que virão e se oporão ao anticristo, e vai ser travada a 3ª guerra. Não vai ter tempo de falar. Então, na próxima dica eu já vou entrar na batalha. Não vou falar mais nada sobre isso aqui, tá? Mais nada. Daqui a gente já vai entrar na guerra. Eu não vou falar mais sobre as taças, sobre o Leviatã, tão diretamente, sobre o que vai acontecer, porque essa batalha vai se dar aqui, já no final da grande, praticamente ela vai finalizar a grande tribulação, tá? Entre a batalha do Armagedon, que é essa batalha que vai ser travada aqui com a passagem dos povos do Oriente, entre a batalha do Armagedon até a última guerra, Gog e Magog. Onde é que tem isso na Bíblia, pastor? Ezequiel 37 e 38. Se você ler rapidamente, você vai achar que é uma guerra só que Ezequiel 37, capítulo 37, fala sobre o Armagedon, e Ezequiel 38 fala sobre
E nesses 1000 anos, Cristo está governando. Tá? Então, deixamos o cenário pronto, irmãos. Pronto, só para falar desta batalha. Só para falar da guerra. Não vou falar mais de nada, nada. Ok? Os irmãos entenderam? Então, já vamos entrar falando sobre a guerra. Como se dará essa guerra? Como é que essa guerra vai ser travada, vai ser instaurada em Jerusalém, tá? Entre o anticristo, os povos do Oriente e o Cristo que também veio ajudá-los nessa guerra, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, irmão, de algo que ouviu aqui? Porque daqui para frente eu não volto mais. Vou lhe dar 5 minutos, tá? São 9h25 para a gente finalizar aqui. Alguém queria fazer alguma pergunta para alinhar ou algo que não ficou claro, que você não entendeu? O seu silêncio para mim é um sim, tá? Pastor, Oi. uma dúvida. Quem está falando? Vai Eu, falar. irmão. Fala. Há um período para essas taças serem derramadas, ou serão derramadas na sequência? Sequencialmente, a Bíblia não vai falar, porque tudo tem que acontecer, Jair, em 7 anos. Ponha esse período na sua cabeça. Não se apegue aos detalhes de quanto tempo de uma taça para outra. Pense que tudo tem que acontecer em 7 anos. Porque são 7 anos de tribulação. Então a Bíblia não vai se prender a esse detalhe. Quanto tempo de uma taça para outra? Não. São os livros. Serão derramados um após o outro. Porque tudo tem que ocorrer no tempo programado por Deus, que é o tempo de 7 anos, dentro do tempo dos homens. Então, não faz diferença o tempo entre uma taça e outra. Sendo que tudo tem que ocorrer nos 7 anos. Alguém mais? Levante a mão para te falar, irmão. Pastor, eu fiquei na dúvida, não sei se essa seria a pergunta adequada, só que como seria a relação desse Leviatã, uma vez que ele habita no mar, essa convivência dele e a tormenta para com os homens? Os poderes que vão ser dados a ele, só para você ter uma ideia, grandes nações que moram próximo à região litorânea, no caso do Salvador, por causa do movimento deste animal, ele não vai ser um animal irracional. Satanás está encarnado nele, porque o diabo para se comunicar, para atuar e tentar tomar o domínio dos homens, ele precisa de um corpo. Então pense que quem vai estar no Leviatã é o próprio Satanás. Então as forças que ele vai atuar, todos os homens se reunirão para tentar matá-lo, mas não vai conseguir, porque em Jó capítulo 41 a gente viu todas as características dele, as suas escamas, ele é impenetrável, nenhuma arma atômica fará cócega no Leviatã. Então a comunicação dele com o anticristo, juntamente com o falso profeta, que é o ministro das comunicações da trindade satânica, fará com que os homens vejam que há um entendimento, uma conversa, uma aliança entre Satanás e o anticristo, pois os três trabalham juntos. Então a ponte de ligação do Leviatã e os homens é o anticristo. Não é comunicação vamos dizer, de marketing. Porque o anticristo, o anticristo não, o falso profeta, ele vai efetuar vários falsos sinais.
Então, ele faz com que a humanidade se volte para o anticristo, e o anticristo tem domínio sobre aquilo que nenhum homem na terra conseguiu parar. Então, perceba a armadilha que Satanás vai empreender na humanidade. Quem hoje tem poder para parar este grande animal Leviatã que está destruindo tudo? Só o anticristo. Então vamos se aliar a ele. Então até o diabo age de forma organizada. Não é algo solto, desanexado. Então, o falso profeta tem um papel, o anticristo tem outro e o Leviatã tem outro. Nesse caso ele seria como se fosse o devastador. O Leviatã? Sim, porque ninguém consegue dominá-lo, pará-lo, detê-lo. Em Jó 41 está escrito: quem conseguirá enfiar um anzol em seu nariz e conduzi-lo? Ninguém. Ali não fala de um anzol, ali fala de domínio. Quem conseguirá dominar esse grande dragão? Ninguém para ele. E olha que os homens tentarão, se reunirão, usarão tudo que está sendo desenvolvido e ainda será nas questões de armamento nuclear, mas as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Então, funciona dessa forma. O anticristo tomando o lugar do Cristo no templo, reinando, o falso profeta atuando como ministro da comunicação do anticristo, operando sinais, e o domínio amedrontador do Leviatã. 3, trabalhando com um único propósito: trazer a humanidade para si, a se rebelar-se contra aquele que está vindo tomar posse da terra, que é o Cordeiro. Na primeira batalha, foi até bom você colocar, no Armagedon, a guerra será direta contra o anticristo, porque é ele que está governando. Na segunda batalha, a guerra será direta contra Satanás, no Armagedon. E no Armagedon você vê, será que se é que você vê isso? Então, na primeira batalha, o Cristo batalha direto contra o anticristo, Gog e Magog. Na segunda guerra, a batalha já não é mais contra o anticristo, agora é um acerto de contas direto com o dragão, Satanás. Amém, meus irmãos? Então vamos ficar por aqui, 9h30. Quinta que vem, a gente já entra no Armagedon direto, tá? Não fala mais nada, absolutamente nada sobre isso. Fique de pé, vamos adorar a Deus, dizimando e ofertando. Amanhã estaremos aqui nesta unção. Chegue cedo, tá, irmãos? Vou lhe dar um conselho. Chegue cedo. Se você chegar tarde,